Você já imaginou o que passa pela cabeça de alguém que ficou anos preso por um crime que não cometeu? Hoje, você vai acompanhar as reações emocionantes de pessoas inocentes que finalmente ouviram a tão sonhada sentença de liberdade. E atenção, o último caso teve uma reviravolta surpreendente. John Bunn. Ele é um exemplo marcante de como falhas no sistema de justiça podem resultar em condenações injustas, devastando vidas por décadas. Condenado por assassinato aos 14 anos, Bunn passou 27 anos lutando para provar sua inocência, enfrentando o peso de uma prisão injusta e o desafio de se reintegrar à sociedade após sua liberação. Sua prisão foi impulsionada por detetives como Louis Scarla, cuja conduta foi questionada, levando à anulação de sua condenação. Após anos de sofrimento e perseverança, a verdade finalmente emergiu. Não havia causa provável para a sua prisão. Bunn, ao ser inocentado, teve um momento emocional no tribunal, refletindo sobre a dor que havia suportado. A sua luta não parou na sala de audiência. Ele entrou com ações judiciais contra a cidade de Nova York e o detetive Scarla, buscando não apenas reparação financeira, mas também justiça pelo tempo perdido e pela vida destruída. A reação emocionante de John se assemelha bastante a David Ranta e Susan Mellon, que são exemplos devastadores de como o sistema de justiça pode falhar, resultando em vidas arruinadas por condenações injustas. David Ranta passou 22 anos preso por um assassinato que não cometeu, tendo sua condenação profundamente ligada ao detetive Louis Scarla. Sua prisão foi baseada em uma identificação errônea durante uma fila policial, onde Scarla supostamente orientou a testemunha a escolher Ranta, sem evidências físicas que o ligassem ao crime e com relatos de que as evidências apresentadas no tribunal eram fabricadas. Ranta foi condenado a 37 anos e meio de prisão perpétua. Somente após décadas de injustiça, testemunhas admitiram que foram coagidas a testemunhar contra ele. Quando finalmente sua condenação foi anulada, o juiz expressou pesar pela experiência de Ranta, enquanto a plateia aplaudia sua libertação. Ranta recebeu uma indenização de $2 milhões do Estado e um acordo de $6,4 milhões da cidade de Nova York. Mas essas quantias não podem devolver o tempo perdido. Susan Mellon viveu um destino igualmente trágico. Condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em Los Angeles, sua prisão se deu sob acusações de assassinato de um ex-namorado. A base da condenação foi um testemunho de um informante que alegou que Mellon havia confessado o crime a ela. Após 17 anos de prisão, o informante foi revelado como um mentiroso patológico e a condenação de Mellon foi finalmente anulada. Em um momento de emoção e libertação, Mellon voltou a um McDonald's, o local onde havia sido presa, para entregar a tão esperada refeição à sua filha, que não via há anos. O estado da Califórnia concedeu a Mellon $597 mil em indenização, além de um acordo de $12 milhões do Conselho Municipal de Los Angeles. Se o caso de ambos chocam, espere até conhecer Luiz Vargas, que é mais um exemplo devastador de injustiça dentro do sistema legal. Condenado a 55 anos de prisão perpétua por crimes que não cometeu, Vargas foi acusado de 3 agressões sexuais em Los Angeles, Califórnia, quando tinha apenas 29 anos. As autoridades determinaram que os ataques eram de um mesmo agressor, o que levou à sua condenação, apesar de não haver provas concretas ligando-o aos crimes. Após passar 16 anos atrás das grades, a inocência da Califórnia decidiu reexaminar o caso de Vargas. O projeto utilizou testes de DNA nas evidências físicas restantes e nas roupas de uma das vítimas, e os resultados não corresponderam a Vargas, provando assim sua inocência. O silêncio de Vargas durante sua exoneração fala volumes sobre a dor e o sofrimento que ele enfrentou ao longo dos anos. Ao ser libertado, seu desejo simples e comovente era de poder compartilhar um momento com sua mãe.
pedindo que ela lhe comprasse um hambúrguer grande. Após sua exoneração, Vargas recebeu uma compensação de $886 mil do Estado, uma quantia que, embora significativa, nunca poderá compensar os anos perdidos e as experiências traumáticas que ele suportou. Outro caso emocionante foi o de Daniel Villegas, que é um exemplo tocante de injustiça e perseverança, preso injustamente por 18 anos por um duplo homicídio que nunca cometeu. Sua história revela os perigos das confissões forçadas e das falhas do sistema judicial. Aos 16 anos, Villegas foi detido em El Paso, Texas, e sob pressão extrema de um detetive que o ameaçou com violência e pena de morte. Ele acabou assinando uma confissão que não era verdade. Mesmo tendo tentado retirar sua confissão poucas horas depois, as consequências foram devastadoras. A única evidência contra Villegas era essa confissão falsa, que levou a um julgamento em que o júri não conseguiu chegar a um veredicto. Após um novo julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua. Durante seus 18 anos na prisão, ele lutou para provar sua inocência e, finalmente, seu veredito foi anulado. Após ser libertado sob fiança, Villegas se casou e começou uma nova vida, longe da sombra do passado. No entanto, ele enfrentou um terceiro julgamento, um momento de grande tensão e expectativa, em que sua liberdade estava novamente em jogo. Quando o júri anunciou que o considerava inocente, o alívio e a alegria foram palpáveis. E ele foi finalmente liberado para voltar para sua família. Outro caso extremamente impactante foi o de Ricky Jackson, uma das vítimas mais notórias de injustiça na história do sistema judicial americano, tendo passado mais de 39 anos na prisão por um assassinato que não cometeu. Aos 18 anos, ele foi preso em Cleveland, Ohio, com base no testemunho falso de um garoto de 12 anos, Eddie Vernon. A pressão da polícia sobre Vernon o levou a declarar que havia visto Jackson cometer o crime, uma afirmação que mais tarde se revelou completamente infundada. Inicialmente condenado à morte na cadeira elétrica, Jackson passou 2 anos no corredor da morte antes que sua sentença fosse reduzida para prisão perpétua. Quase 4 décadas depois, em um momento crucial, Vernon, agora com 52 anos, teve a coragem de se apresentar e contar a verdade, afirmando que nunca viu o assassinato ocorrer. Com isso, as acusações contra Jackson foram retiradas. A liberdade de Jackson foi um momento de grande emoção, não apenas para ele, mas para todos que testemunharam sua luta por justiça. Ao ouvir o juiz anunciar que ele estava livre, a expressão em seu rosto refletia um misto de alívio e incredulidade. Sr. Jackson, você vai ser livre para ir. A vida é cheia de pequenas vitórias, e esta é uma grande, disse o juiz, reconhecendo a importância deste momento em sua vida. Após sua libertação, Jackson recebeu uma compensação de $1 milhão do Estado e mais 2,65 milhões por perda de renda, uma tentativa de reparar, embora parcialmente, o imenso dano causado pela injustiça que sofreu. E agora, o caso mais surpreendente desta lista: Kirsten Lobato. Um exemplo emblemático de como falhas no sistema de justiça podem levar a condenações injustas. Aos 18 anos, ela foi acusada do assassinato brutal de um homem sem teto em Las Vegas. Inicialmente condenada por assassinato em 1º grau, Lobato enfrentou uma segunda condenação por homicídio culposo voluntário. Em maio de 2002, ela foi condenada por assassinato em 1º grau e sentenciada de 40 a 100 anos de prisão. Durante seus 16 anos na prisão, Lobato sempre sustentou sua inocência. Em uma nova audiência, surgiram evidências que revelaram que, no dia da morte da vítima, Lobato estava a 3 horas de distância, na companhia de sua família, provando que ela não poderia ter cometido o crime. Essa nova evidência foi crucial para sua libertação. Finalmente, quando saiu da prisão, Lobato expressou uma onda de emoções. Me sinto sobrecarregada, me sinto animada, me sinto grata
liberta. Estou tão feliz. Sua libertação não apenas a devolveu à vida, mas também trouxe à tona as questões críticas sobre a justiça penal. Após sua saída, Lobato entrou com uma ação judicial contra o Departamento de Polícia de Las Vegas, buscando reparação pelas injustiças que sofreu durante sua condenação. O pedido de indenização está em andamento, refletindo sua luta não apenas por justiça pessoal, mas também por um sistema que deve ser mais justo e transparente. Se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre militantes que debocharam no tribunal.